Ansiedade é amor. Com voz suave, talento ao piano e presença elegante, Nat King Cole rompeu barreiras raciais nos Estados Unidos, enfrentando ataques em seus shows e em sua vida pessoal. Conquistou o mundo com sua música e popularizou o bolero. Hoje vamos conhecer sua história e dedicar uma homenagem a uma das maiores vozes da música. Nathaniel Adams Cole nasceu em Montgomery, no Alabama, e cresceu numa família humilde e muito religiosa. Os pais tiveram 13 filhos, mas a tragédia marcou cedo sua história. 8 morreram ainda na infância. Quando Nat ainda era pequeno, a família deixou Montgomery e se mudou para Chicago. Seu pai tornou-se pastor batista. Sua mãe era organista da igreja e foi justamente ela quem lhe ensinou a tocar piano, revelando o talento que o acompanharia por toda a vida. Chicago, nos anos 30, era um verdadeiro caldeirão musical. O bairro de Bronzeville, onde moravam, estava repleto de clubes de jazz, onde se podia ouvir lendas como Louis Armstrong ou Arlinis. Foi este último quem inspirou o jovem Nat a seguir a carreira musical. Ainda adolescente, Nathaniel decidiu simplificar seu nome artístico, retirando o S final de Coles, passando a se chamar Nat Cole. O apelido King surgiria mais tarde, quando, durante um show, um espectador empolgado começou a gritar, "You are the King." Desde então, Nat King Cole tornou-se seu nome para o mundo. Na primeira fase de sua carreira, destacou-se como pianista de jazz. Em uma época em que predominavam as grandes formações big band, Nat inovou ao criar um formato reduzido: piano, guitarra e contrabaixo. Essa mudança foi revolucionária e depois copiada por grandes nomes do jazz e do blues. Em 1936, com apenas 17 anos, ele gravou seu primeiro disco. Ainda não era famoso, mas já se destacava na cena de Chicago. Pouco depois, uma turnê o levou para a Califórnia, onde decidiu se estabelecer. Lá, formou o grupo King Cole Swingsters, e mais tarde, o célebre Nat King Cole Trio. Embora já tivesse cantado ocasionalmente, Nat não confiava em sua voz. Ele se via como pianista, não como cantor. Mas o destino mostraria que sua voz seria tão marcante quanto seu piano. Em 1940, Nat King Cole começou a ganhar espaço para além dos clubes de jazz. E tudo mudou quando gravou a música Sweet Lorraine. A canção foi um sucesso e abriu portas para apresentações em rádios e teatros, chamando a atenção da gravadora Capitol Records. O contrato que ele assinou com a Capitol não foi apenas um marco em sua carreira, foi também o início de uma parceria lendária. Ele deu tanto lucro à gravadora que, nos anos 50, o prédio sede da Capitol Records ficou conhecido como a casa que Nat construiu. O primeiro grande sucesso de vendas veio com Strygin Append Fly Right, lançado em 1943. Inspirada em histórias afro-americanas que seu pai usava nos sermões da igreja, a música vendeu mais de 500 mil cópias, um número impressionante para a época. Muitos historiadores consideram essa gravação uma das precursoras do rock and roll. Outro marco foi um Forgettable, lançado em 1951. Com melodia suave e letra romântica, a canção tornou-se um dos símbolos de sua carreira, permanecendo entre as mais tocadas da década e se consolidando como um clássico eterno. Um Forgettable teve vários relançamentos e se tornou uma das músicas mais regravadas da história. Mas, apesar do sucesso, Nat não estava imune ao preconceito que ainda marcava profundamente os Estados Unidos. Em meados dos anos 40, ele decidiu comprar uma casa no bairro de Hancock Park, em Los Angeles, uma área exclusiva para brancos. O contrato de venda trazia uma cláusula explícita: negros só poderiam viver ali como empregados domésticos. Nat ignorou a restrição e comprou o imóvel. Naquele mesmo ano, a Suprema Corte norte-americana proibiu esse tipo de cláusula discriminatória. A vitória jurídica não impediu a hostilidade dos vizinhos, que tentaram expulsá-lo do bairro. Nat passou a sofrer ameaças, que incluíram a perda de seu cachorro e até incêndios no quintal. Marcas de ódio surgiam como clara tentativa de intimidação. O jornal estampou na manchete: "Negro vai morar em bairro de luxo." Mas ele não recuou. Manteve-se firme, resistindo não apenas aos ataques,
mas também a incompreensão de parte da comunidade negra, que criticava seu estilo de enfrentar o preconceito sem participar de marchas ou protestos organizados. Naquele momento, todos estavam contra ele. Em 1956, durante um show em Birmingham, Alabama, Nat foi atacado no palco por 3 homens que o golpearam com um banco de piano, causando ferimentos nas costas. O motivo foi uma foto ao lado de uma mulher branca divulgada na imprensa da época. Mesmo ferido, ele declarou: "Não estou ligado a nenhuma organização política. Não faço campanha contra ninguém. Não entendo por que me atacaram." Ainda assim, ele continuou se apresentando no sul dos Estados Unidos, inclusive para plateias segregadas. Para Nat, a mudança viria pouco a pouco, e sua missão era usar a música para abrir caminhos. Nos anos seguintes, uma nova fase artística começou. Ele decidiu se aproximar ainda mais do público hispânico, gravando em espanhol. Em 1958, nació o álbum Col Español, com clássicos como Cachito, Acercate Más, Quizás e Perfidia. O sucesso abriu caminho para outras gravações como El Bodeguero e Solamente Una Vez. A voz aveludada de Nat, com sotaque suave e melódico, conquistou ouvintes do México à Argentina, passando por Cuba e Espanha. O sucesso foi tanto que, em 1959, ele lançou A Mis Amigos, gravado em estúdios da América Latina, e em 1962 completou a trilogia com Mor Coli Espanhol. Na mesma época, Nat também fez história na televisão com The Nat King Cole Show, tornando-se o primeiro artista negro a apresentar um programa de TV em horário nobre nos Estados Unidos. Apesar da qualidade e da boa recepção, a atração foi cancelada após pouco mais de um ano, pois as empresas se recusavam a patrocinar um programa comandado por um homem negro. O início dos anos 60 manteve Nat King Cole no auge. Ele seguiu gravando sucessos e fazendo turnês internacionais, dividindo-se entre canções em inglês e espanhol. Sua elegância, voz e habilidade ao piano continuavam encantando plateias de todo o mundo. Seus shows em países hispânicos eram eventos disputados. Mas em 1964, algo começou a mudar. Nat passou a perder peso rapidamente e a sentir fortes dores nas costas. Sua saúde piorava, mas ele insistia em continuar trabalhando. Naquele mesmo ano, enfrentava também problemas pessoais. Seu casamento com Maria Wellington estava abalado após a esposa descobrir um romance com uma jovem bailarina sueca de 19 anos, Gunilla Hutton. Em dezembro, enquanto se apresentava em São Francisco, Nat passou mal no palco. Amigos próximos o convenceram a buscar ajuda médica. Os exames revelaram a dura verdade: um câncer avançado no pulmão esquerdo. Nat era fumante compulsivo, chegando a fumar até 3 maços de cigarros por dia. Ele acreditava que o cigarro ajudava a deixar sua voz mais aveludada, mas esse hábito foi determinante para o desenvolvimento do câncer. Os médicos foram claros: restavam poucos meses de vida. Mesmo assim, ele não deixou a música. Foi exatamente nessa época que gravou em São Francisco o álbum Love, lançado pouco antes de sua morte e que se tornaria um de seus maiores sucessos. A doença acabou aproximando o casal novamente. Maria ficou ao seu lado até o fim. Nat prometeu que, se recuperasse, iria à televisão aconselhar as pessoas a abandonarem o cigarro. Mas o destino não lhe deu essa chance. No Dia dos Namorados de 1965, Nat e Maria saíram do hospital para um breve passeio de barco, buscando um momento de intimidade. Voltaram no mesmo dia. Na madrugada de 15 de fevereiro de 1965, Nat King Cole faleceu em Los Angeles aos 45 anos. O funeral, em 18 de fevereiro, lotou a igreja episcopal de St. James. Do lado de fora, milhares de fãs se despediam. Entre os que carregaram seu caixão estavam grandes nomes como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Robert Kennedy e o governador da Califórnia. O legado de Nat é imenso. Ele não apenas deixou uma coleção de sucessos eternos, mas também abriu caminho para artistas negros em um período de forte segregação racial. Sua voz, descrita como o som do veludo, continua presente em filmes,
comerciais e playlists até hoje. Anos após sua morte, sua filha Natalie Cole prestou uma das mais emocionantes homenagens ao pai. Em 1991, gravou um dueto virtual com ele na canção Unforgettable, misturando suas vozes por meio da tecnologia. A música emocionou o mundo e venceu o Grammy de gravação do ano em 1992. O legado de Nat King Cole transcende gêneros e gerações. Ele influenciou não apenas artistas de jazz, mas também do pop, soul, R&B e até do rock. Sua elegância, talento e coragem abriram portas e mudaram mentalidades em uma época em que isso parecia impossível. Nat King Cole permanece, como a própria canção diz, inesquecível. Sua voz, descrita como o som do veludo, continua presente em filmes, comerciais e playlists até hoje. Anos após sua morte, sua filha Natalie Cole prestou uma das mais emocionantes homenagens ao pai. Em 1991, gravou um dueto virtual com ele na canção Unforgettable, misturando suas vozes por meio da tecnologia. A música emocionou o mundo e venceu o Grammy de gravação do ano em 1992, renovando o legado de seu pai para uma nova geração. Natalie Cole, que também seguiu carreira na música, muitas vezes falou sobre a inspiração que teve em seu pai, tanto em talento quanto em força de caráter. O exemplo de Nat mostrou que, mesmo diante das adversidades do racismo e da segregação, era possível se destacar e abrir portas. Ele provou que a arte pode ser uma forma poderosa de resistência e de aproximação entre diferentes povos. Durante sua vida, Nat King Cole quebrou muitos tabus. Além de ser um dos primeiros negros a apresentar um programa de TV em horário nobre nos Estados Unidos, ele também foi um dos primeiros artistas afro-americanos a conquistar um público vasto e diversificado, cruzando barreiras raciais em uma sociedade marcada pela segregação. Isso não foi fácil e custou caro a ele, tanto pessoal quanto profissionalmente. Nos bastidores da indústria musical, Nat enfrentou o preconceito constante. Muitas rádios de cidades do sul dos Estados Unidos recusavam-se a tocar suas músicas, e muitos clubes negavam sua entrada ou a de sua banda. Apesar disso, sua popularidade só crescia, e sua música chegou a lugares onde nenhuma outra voz negra havia chegado antes. Além de seu talento musical, Nat era conhecido por sua elegância e carisma. Seu estilo pessoal influenciou gerações, não apenas no mundo da música, mas também na moda e no comportamento. Sempre vestido com ternos impecáveis, com uma postura gentil e educada, ele era um exemplo de dignidade e sofisticação em tempos difíceis para os afro-americanos. Sua vida pessoal também foi marcada por desafios. O câncer de pulmão que acabou levando sua vida foi agravado pelo vício em cigarros, hábito que ele acreditava ajudar a tornar sua voz mais aveludada. Apesar disso, Nat foi um exemplo de dedicação e amor à música, continuando a trabalhar mesmo quando sua saúde estava debilitada. O relacionamento com sua esposa, Maria, passou por altos e baixos, especialmente com a descoberta do romance dele com a bailarina Gunilla Hutton. Ainda assim, Maria esteve ao seu lado nos momentos finais, demonstrando um laço forte e uma cumplicidade que ultrapassava as dificuldades. Além do aspecto musical, Nat King Cole teve um impacto cultural profundo. Ele foi uma das primeiras estrelas negras a alcançar fama internacional, incluindo países da América Latina, Europa e Ásia. Sua gravação de álbuns em espanhol foi pioneira e ajudou a aproximar culturas, mostrando a universalidade da música. Seu compromisso com a música e com a superação do racismo deixou um legado que influenciou muitos artistas que vieram depois dele, como Ray Charles, Aretha Franklin, Stevie Wonder e até artistas contemporâneos que ainda reconhecem a importância de Nat King Cole para a música popular mundial. Ele também foi uma inspiração para a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, mesmo que nunca tenha se envolvido diretamente em manifestações políticas. Sua atitude silenciosa, mas firme, mostrou que a arte pode ser um caminho para mudanças sociais profundas. Hoje, décadas depois de sua morte, o nome Nat King Cole ainda é sinônimo de elegância, talento e resistência. Suas músicas continuam a encantar novos públicos, e sua história serve de inspiração para todos que lutam contra a discriminação e buscam realizar seus sonhos apesar das dificuldades.
Nat King Cole não apenas deixou uma coleção de clássicos eternos, mas também pavimentou o caminho para que artistas negros pudessem ocupar espaços antes proibidos, abrindo portas para gerações futuras e ajudando a transformar o panorama cultural mundial. Com voz suave, talento ao piano e presença elegante, Nat King Cole rompeu barreiras raciais nos Estados Unidos, enfrentando ataques em seus shows e em sua vida pessoal. Conquistou o mundo com sua música e popularizou o bolero. Hoje vamos conhecer sua história e dedicar uma homenagem a uma das maiores vozes da música. Nathaniel Adams Cole nasceu em Montgomery, Alabama, em 1919, numa família humilde e muito religiosa. Seus pais tiveram 13 filhos, mas a tragédia marcou cedo sua história. 8 morreram ainda na infância. Quando Nat era pequeno, a família mudou-se para Chicago. Seu pai tornou-se pastor batista, e sua mãe, organista da igreja, foi quem lhe ensinou a tocar piano, revelando o talento que acompanharia Nat por toda a vida. Chicago, nos anos 30, era um verdadeiro caldeirão musical. O bairro de Bronzeville, onde moravam, estava repleto de clubes de jazz, onde se podia ouvir lendas como Louis Armstrong e Arlinis. Foi justamente Arlinis quem inspirou o jovem Nat a seguir a carreira musical. Ainda adolescente, Nathaniel decidiu simplificar seu nome artístico, retirando o S final de Coles, passando a se chamar Nat Cole. O apelido King surgiu durante um show, quando um espectador empolgado gritou, "You are the King". Desde então, Nat King Cole tornou-se seu nome para o mundo. Na primeira fase da carreira, destacou-se como pianista de jazz. Em uma época dominada pelas grandes big bands, Nat inovou ao criar um formato reduzido com piano, guitarra e contrabaixo. Essa mudança foi revolucionária e depois copiada por grandes nomes do jazz e do blues. Em 1936, com apenas 17 anos, gravou seu primeiro disco. Pouco depois, uma turnê o levou para a Califórnia, onde decidiu se estabelecer. Lá formou o grupo King Cole Swingsters, e mais tarde, o célebre Nat King Cole Trio. Embora já tivesse cantado ocasionalmente, Nat não confiava em sua voz. Ele se via como pianista, não como cantor. Mas o destino mostrou que sua voz seria tão marcante quanto seu piano. Em 1940, Nat começou a ganhar espaço para além dos clubes de jazz, e tudo mudou com a gravação da música Sweet Lorraine, que foi um sucesso e abriu portas para rádios e teatros, chamando a atenção da gravadora Capitol Records. O contrato que assinou com a Capitol não foi apenas um marco na carreira, foi também o início de uma parceria lendária. Ele deu tanto lucro à gravadora que, nos anos 50, o prédio sede da Capitol Records ficou conhecido como a casa que Nat construiu. Seu primeiro grande sucesso comercial foi Strygin' a Penny Fly Right, lançado em 1943. Inspirada em histórias afro-americanas que seu pai usava nos sermões da igreja, a música vendeu mais de 500 mil cópias, um número impressionante para a época. Muitos historiadores consideram essa gravação uma das precursoras do rock and roll. Outro marco foi Unforgettable, lançado em 1951. Com melodia suave e letra romântica, tornou-se um dos símbolos de sua carreira, permanecendo entre as mais tocadas da década e se consolidando como um clássico eterno. Unforgettable teve vários relançamentos e se tornou uma das músicas mais regravadas da história. Mas apesar do sucesso, Nat não estava imune ao preconceito profundamente enraizado nos Estados Unidos. Em meados dos anos 40, decidiu comprar uma casa em Hancock Park, bairro exclusivo para brancos em Los Angeles. O contrato de venda trazia uma cláusula explícita que proibia negros de morar ali, exceto como empregados domésticos. Nat ignorou essa restrição e comprou o imóvel. Naquele mesmo ano, a Suprema Corte norte-americana proibiu esse tipo de cláusula discriminatória. A vitória jurídica não impediu a hostilidade dos vizinhos, que tentaram expulsá-lo do bairro. Nat sofreu ameaças, incluindo a perda de seu cachorro e incêndios no quintal. Marcas de ódio surgiam como claras tentativas de intimidá-lo. A imprensa estampou na manchete: "Negro vai morar em bairro de luxo". Mas Nat não recuou. Manteve-se firme, resistindo não apenas aos ataques, mas também à incompreensão de parte da comunidade negra,
que criticava sua postura de enfrentar o preconceito sem participar de protestos ou marchas organizadas. Naquele momento, todos estavam contra ele. Em 1956, durante um show em Birmingham, Alabama, Nat foi atacado no palco por 3 homens que o golpearam com um banco de piano, causando ferimentos nas costas. O motivo: uma foto dele ao lado de uma mulher branca havia sido divulgada pela imprensa, o que gerou revolta em setores racistas da sociedade. Mesmo ferido, declarou: "Não estou ligado a nenhuma organização política. Não faço campanha contra ninguém. Não entendo por que me atacaram." Ainda assim, continuou se apresentando no sul dos Estados Unidos, inclusive para plateias segregadas. Para Nat, a mudança viria pouco a pouco, e sua missão era usar a música para abrir caminhos. Nos anos seguintes, iniciou uma nova fase artística, aproximando-se do público hispânico ao gravar álbuns em espanhol. En 1958, lançou Cole Espanhol, com clássicos como Cachito, Acercate Más, Quizás, e Perfidia. O sucesso o levou a gravar mais álbuns em espanhol, como A Mis Amigos, 1959, e Mor Cole Espanhol, 1962, fortalecendo sua popularidade em toda a América Latina. Sua voz aveludada, com sotaque suave e melódico, conquistou ouvintes do México à Argentina, passando por Cuba e Espanha. Seus shows em países hispânicos eram eventos disputados e ele se tornou uma das primeiras grandes estrelas americanas a alcançar esse público. Na mesma época, Nat fez história na televisão com The Nat King Cole Show, tornando-se o primeiro artista negro a apresentar um programa de TV em horário nobre nos Estados Unidos. Apesar da qualidade do programa e da boa recepção, ele foi cancelado após pouco mais de um ano, pois as empresas se recusavam a patrocinar um programa comandado por um homem negro. No início dos anos 60, Nat continuava no auge, gravando sucessos e fazendo turnês internacionais, dividindo-se entre canções em inglês e espanhol. Sua elegância e habilidade ao piano continuavam encantando plateias pelo mundo. Porém, em 1964, sua saúde começou a deteriorar-se rapidamente. Perdeu peso e sentia dores fortes nas costas. Apesar disso, insistia em continuar trabalhando. Naquele ano, enfrentava também problemas pessoais. Seu casamento com Maria estava abalado após a descoberta de um romance dele com a bailarina sueca Gunilla Houghton. Em dezembro, enquanto se apresentava em São Francisco, Nat passou mal no palco. Amigos o convenceram a buscar ajuda médica, e exames revelaram câncer avançado no pulmão esquerdo. Nat era fumante compulsivo, chegando a fumar até 3 maços por dia. Ele acreditava que o cigarro ajudava a deixar sua voz mais aveludada, mas esse hábito foi fatal. Mesmo sabendo que lhe restavam poucos meses, não deixou a música. Nesse período, gravou o álbum Love, que seria lançado pouco antes de sua morte e se tornaria um dos maiores sucessos de sua carreira. A doença aproximou o casal, e Maria ficou ao seu lado até o fim. Nat prometeu que, se sobrevivesse, iria aconselhar as pessoas a abandonarem o cigarro, mas o destino não permitiu. No Dia dos Namorados de 1965, Nat e Maria saíram do hospital para um breve passeio de barco, buscando um momento de intimidade. Voltaram no mesmo dia. Na madrugada de 15 de fevereiro, Nat King Cole faleceu em Los Angeles, aos 45 anos. Seu funeral lotou a igreja episcopal de St. James, e milhares de fãs se despediram. Entre os que carregaram seu caixão estavam Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Robert Kennedy e o governador da Califórnia. O legado de Nat King Cole é imenso. Ele não só deixou uma coleção de sucessos eternos, como também abriu caminho para artistas negros durante um período de forte segregação racial. Sua voz, descrita como o som do veludo, permanece viva em filmes, comerciais e playlists até hoje. Anos depois, sua filha Natalie Cole emocionou o mundo ao gravar um dueto virtual com ele em Unforgettable, que ganhou o Grammy de gravação do ano em 1992. Nat King Cole influenciou artistas de jazz, pop, R&B e soul, mostrando que seu alcance ultrapassou gêneros e gerações. Sua elegância, talento e coragem abriram portas,
mudaram mentalidades e continuam inspirando até hoje. Como a própria canção diz, Nat King Cole permanece inesquecível.